dois, vamos ouvir. Ficou uma relativa frustração em função do que nós produzimos, não simplesmente porque o adversário é a lanterna e todo mundo tem que vir atropelar, então não precisava nem vir aqui, né? O Ceará deveria entregar os pontos, e não é verdade, o Ceará quer se recuperar na competição, né? Trocou o comando técnico e diante do Botafogo já fez um bom jogo, um jogo consistente defensivamente e hoje com uma proposta mais ofensiva jogando dentro de casa, né? Obviamente que pelo fato de ter feito um bom jogo, sobretudo no primeiro tempo e parte do segundo, onde até mesmo o jogo estava empatado e nós poderíamos ter feito o segundo gol, fica uma frustração em função do resultado que o Ceará conseguiu retirar da nossa vantagem construída durante o jogo. Mas sempre um ponto é bom, né? Um ponto é sempre bom carregar para casa. Independente de onde você está, jogando fora de casa, é sempre importante vencer. O Roger Machado, Pascoal, ele valorizou o ponto ganho fora de casa. Se fosse aquele cronista argentino que chamou o Dybala de salame, fico imaginando o que ele falaria agora, gente. O que ele falaria? Com todo respeito, Roger, você viu outro jogo, cara. Salame? Você tá em outro planeta. Você estava em Aldebaran, você estava onde? Visitando o bunker junto com o Flavinho, você estava no Museu da Aeronáutica, aqui da União Soviética. Não é possível, da Rússia, que era também da União Soviética antigamente. Você está de brincadeira, cara. Como é que o Palmeiras fez um grande jogo? Como é que o Palmeiras jogou? Pô, o Palmeiras não jogou nada disso que você falou, cara. Um ponto é importante levar pra casa. O Palmeiras não jogou nada disso que você falou. Você está comemorando um ponto contra o último colocado no campeonato. Tem 5 pontos no campeonato. Ganhando 2-0 com 22 minutos, deitando e rolando. Se continuasse marcando adiantado, dando bote, fazia 5-6 no primeiro tempo. Puxa vida, você promove uma coisa que não dá. Não, temos que respeitar. Claro que tem que respeitar o adversário. Quem entra para respeitar o adversário? Ninguém entra. Aí você não percebeu que ele tirou um homem de meio campo, botou um centroavante, o Elton, no segundo tempo? E o cara infernizou com a zaga do Palmeiras? Puxa vida, cara. Jesus, não é possível que não tenha um cara lúcido para enxergar o que acontece durante o jogo. Agora, vai jogar com o Flamengo quarta-feira. Sabe o que vai acontecer? Aí volta o Felipe Melo. Tá todo mundo ligado no 220. Tá todo mundo ligado, porque é contra o Flamengo. Você tá entendendo? Aí contra o Ceará faz 2-0, dá um sono, dá uma tiriça, aí o time dá aquela Então você vem a uma... Exatamente. Se entra ligado 220, são os jogadores que entram ligados. E o treinador, senhor Mano, ele tem culpa, ele tem participação nisso. É óbvio que sim. Ele não pode sair com essa cara. Ele saiu com cara do que não aconteceu nada. Ele saiu com cara do jogo, do que não aconteceu. Como é que pode o cara sair e que na 6ª colocação no campeonato? Olha a distância que o Flamengo criou do Palmeiras. 8 pontos. 8 pontos. Se ele diz que os jogadores... fica 5. E se não ganhar, o Palmeiras não ganhar do Flamengo, vira o primeiro terço do campeonato, já favoritaço pro Campeonato Brasileiro. Se ele chega e fala depois do jogo, foi uma vergonha o que aconteceu. Jogamos mal, ele corre o risco de perder o grupo, Pascoal. Seja honesto. Você sabe disso. Igual o Carille. Fizemos um bom início de jogo e paramos. Não jogamos o suficiente até o final da partida. Só isso. Mas aí o repórter perguntou, por que parou? Porque parou, porque você não pode ficar dando. Você não pode ficar dando munição para o adversário. Por exemplo, o time parou. O Aguirre, quando o São Paulo perde, o Aguirre chega para a entrevista coletiva sem ter esse chilique que você teve aqui agora. Não, mas ele não economiza a palavra, economiza. Mas o Aguirre, ele dá o Aguirre vê o jogo. Ele fala, depois do jogo, no vestiário, eu concordo com você. Não, discordo. Senhor Mani, ele não tem que encarar o telespectador como se fosse uma samambaia que não sabe o que está acontecendo. Ele tem que falar a verdade. Falta um pouco do Aguirre no Roger. Me incomoda ver o Roger depois de um resultado como esse. Por exemplo, se ele estivesse perdendo do Grêmio de 2-0 e fosse buscar o resultado em Porto Alegre nos 48 do segundo tempo, justifica-se esse argumento. Fala, pô, legal, bacana, temos que valorizar esse um ponto. Buscamos o resultado que estava perdido praticamente, busquei no final da partida nos 48 do segundo tempo. Perfeito. Sai com gosto de vitória, porque você arrancou um ponto do Grêmio em Porto Alegre. Não foi o caso. Era um resultado feito com gosto de derrota mesmo. Concordo com você. Foi gosto Então, mas ele está muito apático, senhor Mani. Ele está muito conformado com uma situação que não era para ele estar conformado. Eu não acho legal ele expor o elenco. Pegar e falar, pô, os caras passaram vergonha, mas ele tem que se colocar dentro de um contexto, como o Aguirre faz no São Paulo. Então explica um negócio, Flavinho. O que acontece? Semana passada o Palmeiras foi lá e ganhou do melhor time do Brasil, que joga o melhor futebol, que é o Grêmio, dentro do Olímpico. É jogo grande. E aí vai jogar com
contra o último colocado do campeonato, que não tem um ponto sequer, não tem uma vitória sequer, ganha de 2-0 só o empate. Eu acho que falta liderança dentro do campo. É o Felipe Melo, cara. Os números mostram mas isso. não deveria ser só ele. Porque você pega até outro dia, o Dudu, que faz o gol aí agora, era então, enquanto você fala, só põe aí a arte do Felipe Melo pra você fala em cima, Fábio, do líder. Olha o que acontece quando o Felipe Melo não está em campo. No Brasileiro, o Palmeiras conquistou 71% dos pontos com o Felipe Melo. Sem ele, o aproveitamento é de 11,1. Aproveitamento de time rebaixado. O aproveitamento com ele é de time campeão. No Paulistão, foram 70, nos jogos que o Felipe Melo jogou, 79,4% de aproveitamento. Sem ele, 46,6%. É um número Flavinho, nós fomos editor, então, olha o texto, ó. O aproveitamento despenca. E o outro lá ganhou só. Editorializaram a arte, lógico. Mas despencou. Não é. Isso cabe a nós. A arte tem que ser assim. No Brasileiro, a equipe conquistou 71% dos pontos. Quando ele atuou. Sem ele, o aproveitamento foi de 11%. Pronto. É informação. Você não tem que dar opinião. A opinião nós é que vamos dar aqui. Apesar que eu disse. A arte é uma arte tendenciosa. Não Percebe? Quem fez essa arte aí? Quem fez essa arte aí? É macaco de auditório do Felipe Melo. Não, a verdade é essa. Concorda comigo, Flavinho? Não. Imagina. Faz sentido que o senhor o despenca aí. Não pode. Isso aí é juízo de valor. Vem cá. 70 para 11 despencou. Não é uma opinião de valor. Aí nós vamos dizer. Olha, é uma constatação. Despencou de 71 para 11. Nós vamos dizer isso. A discussão não é quem fez a arte. É outra coisa. A discussão não é quem fez. Agora, porque a arte está muito bem feita. Parabéns. Tem esse asterisco. Parabéns, não tem asterisco não. Não tem. Parabéns para a produção, está certinho. Eu gostaria de saber, acho que seria melhor se a arte, em vez de fazer a arte poderia trazer também o número de jogos, porque às vezes a amostragem, né, para 11,1% pode ser o quê? Pode ser 2 jogos, um empate e uma derrota. E 2 jogos só, você não consegue uma amostragem você tem que ter o mínimo de jogos. Tão sólida, né? Mas no Campeonato Paulista, a gente tem números muito fortes também. E vai ao encontro Quase vai ao encontro do que eu estava falando. Esse time... Não, vai ao encontro ou vai ao encontro do que eu estava falando. Esse time precisa de liderança. Vai de encontro, gente, quando um se choca. Vai de encontro, então, tá bom? Um caminhão vai de encontro ao outro, bate, explode. Vai ao encontro do que eu estava falando. O time precisa de liderança dentro do campo. Se o técnico é um técnico que não tem uma atuação dentro do campo tão forte de mexer com o time e tudo mais, muitas vezes ele tem um jogador que faz isso no campo. É normal, o técnico mais... Então o senhor está concordando conosco? Não. Tô parabéns. Muito obrigado, Benjamin. Muito obrigado. Ele acabou de concordar. Muito obrigado. Acabou a informação do aproveitamento, vamos lá. Deixa ele falar, não fala? Com o Felipe Melo, para atingir esse aproveitamento de time campeão, ele teve 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. 8 jogos. 8 jogos. Isso. Com um aproveitamento aí. Isso, foi ele em campo. E sem ele, quantos foram? Sem ele foram 3 jogos, aí 2 derrotas e um empate. Então, 8 jogos você tem 3 jogos, 2 empates e uma derrota? Isso. Não dá 50% Sabe que eu acho engraçado? É difícil fazer essa conta assim. Sabe o que eu acho engraçado? Que até anteontem, antes desse jogo aí, a torcida do Palmeiras estava reclamando do Felipe Melo, que contra o Corinthians ele não joga. Não, mas ninguém reclama do Felipe Melo. Opa, torcida do Palmeiras? Então você anda só entre corintianos, esse é o problema. Eu circulo entre todos. Todos. Peraí, eu não ouvi ninguém. Sim, senhor. Eu vou te mostrar. Depois do programa... Reclamaram do Felipe Melo. Explica como é que você circula. Reclamaram do Dudu, esse eu ouvi. Reclamaram do Lucas Lima. Os 2 últimos jogos do Palmeiras e Corinthians, o Dudu Felipe Melo jogou? Não jogou. Só para concluir. Mas eu não ouvi nenhum palmeirense. Eu ouvi, é por isso que eu sei. Porque eu não sou dessas coisas, tá na minha cabeça. Pascoal, só para concluir a minha tese a esse respeito. Quando um técnico é um pouco... Acontece, tem técnicos que são menos participativos. E aí os caras têm um jogador que faz isso em campo, é normal. Ninguém é um técnico obrigado a ficar fazendo, a se esgoelar fora do campo, na margem ali do campo. O Felipe Melo faz esse papel no time, tá muito claro. Quando ele não joga, quem faz? Quem deveria fazer? O Dracena? Dracena. Disse que jogou muito mal ontem. Não. O Pascoal falou. Jogou mal, jogou as 3 últimas partidas, jogou mal o Dracena. Ele tem esse... O Jailson também tá mal. Ele tem tido essa liderança
precisa. Agora, não faz sentido mesmo. Você lembrou, o Dudu não era o líder do time? Era o capitão do time, né? Não, agora o time morre desse jeito. Moisés entrou no segundo tempo. Como é que faz? Espera um pouquinho. Não tem um cara lá dentro. Não tem um cara lá dentro pra... Muito obrigado. O senhor acabou de concordar com a minha tese e com a tese do Benja. Isso tem que ser dividido entre jogadores e treinador. Mas eu falei, não é tem que só separar responsabilidade do treinador, não é só responsabilidade do Pascoal, só um parênteses aí com relação ao Dudu. O Dudu, ele é um líder do Palmeiras pelo fato da representatividade que ele tem dentro do grupo, mas ele não tem perfil de líder. Mas foi capitão um ano inteiro. Mas é diferente, é diferente. Olha que o Wilton líder Pinheiro... é o perfil, aquele cara que conversa com o elenco e tudo mais, aquele cara que muitas vezes sabe até, inclusive, dosar os ânimos, aquele cara que acalma o time. O Wilton Pinheiro, ele fala aqui, bem, já está na hora do Jailson ir para reserva, tem falhado com frequência. Fernando Praz tem que ser titular novamente, vocês concordam? Não. Eu acho que o Jailson ele tem falhado que ele não falhou nos últimos tempos. Por exemplo, nesse ano ele já tomou 3 gols. São 3 jogos que ele não foi bem. Tem um amigo meu que é palmeirense. Mas não é necessário ter ele expressou a seguinte frase outro dia. Acabou o encanto do goleiro. E que é a Cinderela, ele? Do Jailson? Meia-noite vira abóbora? Esse meu amigo disse isso. Eu não vou dizer quem que é. Porque. Foram falhas tão gritantes assim. Esse não, ele um falhou, amigo meu. ele Gritante falhou. assim, falha. Gritante não, gritante falhou. nenhuma. É que diante do que ele fez no ano que passado e o ano Você retrasado... trocaria? Você Eu acho que é pertinente a colocação do telespectador. O Fernando Mas o Praz... Praz ou o Everton? Não, eu colocaria o Fernando Praz. Colocaria ainda o Fernando Praz. Você tiraria o Jailson? Tá indo um pouco banco. Não. Você tiraria o Jailson? Não, acho que é a hora. Você tiraria o Jailson? Eu não acho que ele O futebol, bacana, tem que parar com esses negócios. Ai, tem que tomar cuidado. Cara, não tá jogando bem, vai pro banco. É normal. O cara que tá no banco dele, nada mais, nada menos que o Fernando Praz, irmão. Depois do Marcos, foi o outro grande goleiro que o Palmeiras teve na história. Ele não tá Presta atenção, se você trocar o cara todo jogo, você não vai ter um time. Não, peraí, todo jogo não, Pascoal. O Jailson, ele não tem mostrado a cada 3 jogos que ele ele era diferente. Time. A cada 3 jogos não. O Jailson, Pascoal, esse Ele ano, falhou nos assim 3 como o últimos Walter jogos. também do Corinthians, não Soma tem jogado aí. bem. Ele falou contra o Sport. Contra o Grêmio ele não falhou. Foi 2 a 0. Contra o Grêmio ele passou. Contra o São Paulo ele falhou? São Paulo teve a falha do gol do São Paulo. Teve um gol que foi falhado. E ontem, de novo, quer dizer, dos 4 últimos jogos, em 3 ele falhou. Mas, poxa, é hora de tirar. Ontem teve falha, cá pra nós. O gol lá foi falha. Eu acho. Para um goleiro do nível dele defenderia aquela bola. Mas isso não é falha, gente. Eu acho que é defensável. Demorou pra sair, demorou. Ser defensável o chute, é porque ele falhou. Deixa eu ler uns tweets aí que o bicho tá pegando aqui no Twitter. Os caras estão satisfeitos com o treinador? Não, tem cara que defende, tem cara que critica. Mais criticam, mas eu vou ler. O Hamilton, o Benja. Eu gosto, é mó barato isso aí. O Benja. Olha, avisa o Sormani que o Roger é fraco, foi péssimo no meu Galo, no Atlético Mineiro. Tá aqui ele falando. Ganhou um mineiro lá, começou bem, depois. O maior campeão do Brasil. O Sormani é engraçado. O Palmeiras perde, a culpa é do técnico. O Palmeiras ganha, mérito dos jogadores do Felipe Melo. Tá de brincadeira? Eu falei isso? Você tá inventando. O rapaz escreveu isso aí, mas Não, mostra pra mim. Tá aqui. Aonde? Aqui. Você tira. Mentiroso que eu quero o maior campeão do Leal. Não, ele não falou Sormani. Não, o Sormani fui eu. Então. Olha aqui. Mas o texto é o mesmo. O texto é o mesmo. Eu só meti uns cacos. Olha aqui, o Diego Belo. Sabe que é pai do Marco Belo? Não, tem o Marco Belo, hein? O Benja, eu adoro isso. Pelo amor de Deus, concordo com o Mano. O Roger Machado é apático, as entrevistas dele não dizem nada. O cara ganha, perde, empata e a cara é a mesma. Falta vibração. Ele parece que ele guarda da Deixa eu terminar. No Palácio de Buckingham. Parece que o cara tá anestesiado. Parece que ele saiu da endoscopia, né? O cara sai da endoscopia às 11. O Jefferson Francisco. Mas olha o Pascoal, deixa ler. Pascoal, de que adianta aquele discurso do Roger no vestiário? Totalmente desnecessário. Alguns jogadores jogam com má vontade. E o Roger acha que... eu acho que com X e não com CH... Ele acha errado. Que está tudo bem com o time. Não, o time Zona Norte de São Paulo. Agora, contra o Flamengo vai jogar. Pode escrever aí. Quarta-feira, não sei se vai ganhar o jogo, mas vai entrar para jogar. Sangue nos olhos, vibração, cara correndo. Aquele negócio todo. Eu sempre gosto de lembrar aqui uma frase que o Domingos Maracanã, da geração de prata do voleibol brasileiro, né, que foi em Los Angeles 84, ele diz o seguinte: toda vez que você joga com um adversário inferior, é natural que caia o nível de concentração. Do Barcelona não cai. Entendeu?
O Real Madrid não cai. Eu vi o Real Madrid no Campeonato Espanhol. Tá mal o Real, né? O Sapeca Yaya que ele tomou. Ganhou pouca coisa o Real Madrid ultimamente. Mano, cai. Há exemplos de derrota do Real Madrid no Campeonato Espanhol para time pequeno. Pontual, pontual, os caras senhor. nada de braçada. Eles perderam o Campeonato Espanhol. Pô, para, Real Madrid vem de duas campeonatos, 3 anos, 3 Champions. Essa frase do Domingos Maracanã faz todo sentido, cara. Claro, Em qualquer esporte coletivo é assim. Você pega o adversário mais Mas fraco. a diferença é justamente essa. Num jogo que é teoricamente mais fácil, o cara aí fazer o... A diferença é que hoje no futebol você não tem times tão mais fracos assim. Por que a gente analisou até uns dias atrás, assim, você veio com aquela história que o Flamengo tinha uma tabela mais fácil, tá aí, o Palmeiras pegou o adversário fácil e não ganhou. Verdade, tá deixando pontos. Então por quê? Porque na nossa análise, esse jogo era 3 pontos. Mas só um parênteses aí, já que a gente citou o Real Madrid, Benja, o Alisson pode estar fechando a contratação dele pelo Real Madrid nas próximas horas, hein? O Alisson, goleiro da seleção brasileira. O Alisson que daqui a pouco o Flavinho vai falar que trouxe o cabeleireiro dele. Mandou trazer o cabeleireiro dele. Falar isso. Qual é o problema? Aqui, não, daqui a pouco. Não tô falando problema, tô falando que é uma notícia. O Flavinho trouxe o depilador íntimo dele. O Alisson mandou trazer o cabeleireiro dele aqui, porque a franja estava atrapalhando. Essa vacilada.